as lesões, ver a cor delas, né? Se elas estão com a cor realmente alterada, por exemplo, tá com duas cores, marrom e preta, né? Ver a simetria delas, se ela tá assimétrica, se tem as bordas irregulares, se elas mudam com o tempo, se elas mudam de formato, certo? Com o tempo, se elas crescem, se elas aumentam, né? E verificar também se elas são maiores do que 6 milímetros. Existem muitos mitos e verdades a respeito realmente do câncer de pele. Entre os mitos, né, vem a questão da maquiagem, que é um mito dizer que a maquiagem funciona como proteção solar. Então, a gente para ver que junto com o filtro solar consegue sim ter a proteção, mas só a maquiagem ela não tem. Então a gente para ver que tem muitos filtros solares hoje em dia que eles já vêm realmente coloridos e com isso realmente eles podem substituir a maquiagem, mas nunca o contrário. A maquiagem ela nunca pode funcionar realmente como filtro solar, porque muitas empresas falam, ah não, porque já tem filtro solar, 30, isso, aquilo, outro. Mas a literatura traz pra gente que a maquiagem ela deve ser utilizada junto com o filtro solar, a não ser que o filtro solar ele seja com coloração, tá? Então, que outro mito também é que para funcionar é preciso realmente que o filtro solar seja aplicado meia hora antes da exposição. E a gente para ver que a maioria dos filtros solares eles já começam a agir a partir do momento em que são aplicados, certo? Porém, é recomendado realmente que na primeira aplicação seja feita em casa, já que o filtro solar realmente ele vai ser utilizado somente no momento que chega na praia, na piscina, né? Então, durante todo esse caminho a gente vai ficar desprotegido. Então, é recomendado que a gente utilize o filtro solar desde casa e que espere realmente de 10 a 15 minutos para poder entrar na água, para que eles sejam bem absorvidos e garantam proteção realmente eficaz. Outra coisa também que é um mito é dizer que se você já se expôs muito ao sol na infância, na adolescência, já era. E a gente para ver que a estimativa é de 40% de danos, né? Que podem ocorrer realmente aos 18 anos de idade, até os 18 anos de idade, o que significa que mesmo depois desse período, proteger-se do sol para reduzir o risco, né, desse surgimento de câncer é essencial, que nunca é tarde para se proteger. Outra coisa também que é um mito é dizer que um filtro solar a partir de 15, né, de fator de proteção solar, é um desperdício. E a gente vê que não, porque à medida realmente que tem um filtro solar que vai ter mais proteção, a gente consegue proteger mais ainda a pele. Por exemplo, um filtro de proteção solar, solar de fator 30, ele vai filtrar 95%. O de 50, 98%. Por mais que seja uma porcentagem pequena, é uma porcentagem que no fim realmente faz a diferença. Então a gente para ver que cada valor de filtro solar, ele vai proteger realmente cada vez mais contra os raios realmente, certo? E em dias nublados, não é preciso usar filtro solar e a gente vê que é preciso sim usar filtro solar, certo? E em relação às verdades é que as queimaduras, né, aumentam o câncer, o risco de câncer de pele, que as roupas fechadas elas conseguem proteger mais, né, do que os filtros solares realmente, que a reaplicação do filtro solar ele deve ser feita a cada 2 horas realmente para poder a proteção ela ser mais eficaz e aumentar também essa proteção, que as pessoas com muitas pintas, né, como ruivos, pessoas de pele clara, com muitas sardinhas, elas têm realmente uma predisposição maior para ter esse tipo de câncer, certo? E a gente traz realmente algumas curiosidades sobre esse tipo de câncer. Então a gente para ver que tanto a exposição continuada e diária, né, como a exposição intensa e ocasional, eles podem realmente predispor por aparecimento do câncer. O que isso quer dizer? Que tanto se você tiver uma exposição intensa, né, e ocasional, que por exemplo, um momento intenso e ocasional, certo? Pode predispor para o aparecimento do câncer de pele. Mas tanto quanto você tem uma exposição realmente diária, né, contínua, dessa exposição ao sol. Então a gente para ver que, além de serem os maiores responsáveis pelo câncer de pele, né, os raios solares também causam envelhecimento da pele, ressecamento da pele e tudo mais. Então a gente para ver que o uso de protetor solar é muito útil para diminuir o estrago causado pelo sol. E não só por isso, né? E não se basear só nisso. Buscar sempre sombra, uso de roupas, chapéus e óculos realmente são medidas muito importantes para estar aí diretamente nesse cuidado, tá? Aí já passamos para o câncer de cabeça e pescoço. E o câncer de cabeça e pescoço, a gente para ver que ele é o quinto mais frequente entre os homens no Brasil. Então, o que é que o câncer de cabeça e pescoço ele consegue realmente incorporar? Lábios, cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal, tireoide, são as regiões realmente que o tumor de cabeça e pescoço estão presentes. Então a gente para ver que, quando detectado no início, né, aumenta realmente em 80% a sobrevida desse paciente,
Os fatores de risco são justamente a combinação do fumo, né? Ou seja, cigarro, né? O tabagismo, o álcool e também a prática de sexo oral sem preservativo. Então a gente para ver que a chance ela é 19 vezes mais realmente para esse tipo de câncer. Prevenção, né? Além de fazer exames de rotina, evitar fumo, evitar o cigarro, evitar o álcool e evitar o sexo realmente desprotegido, a gente tem que ter também uma dieta balanceada, né? Obedecendo todas as leis da qualidade, quantidade e equilíbrio. Então, a dieta rica em frutas, verduras, legumes, né? Evitando também os fatores de risco, certo? Tudo isso ajuda realmente a manter uma vida melhor, bem como prevenir tipos de câncer. E vamos aos principais sinais e sintomas desse tipo de câncer. Então, a gente para ver que pode estar lá, por exemplo, uma ferida ou um nódulo que não cicatriza, né? Pode ter uma dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, mudança na voz, né? Dores locais, como por exemplo nos ouvidos, no pescoço, né? Lá no pescoço vai ter um aumento dos glândulos linfáticos ou nódulos. Na fala, pode ter o tom de voz anormal ou até mesmo dificuldade para falar, ter dor ao engolir, né? E ter também a secura na boca e garganta, né? Então, o tratamento ele é constituído basicamente em fazer a cirurgia, né? A radioterapia e quimioterapia. E eles podem ser também combinados e serem feitos 3 ao mesmo tempo. Vai depender realmente do estágio que a doença se encontra. Passando desse, nós vamos para o câncer de mama, que é o câncer que é trabalhado justamente nesse mês, certo? E a gente para ver que são diversos subtipos do câncer, né, desse tumor, realmente, sendo 58 mil casos novos ao ano, de acordo com os dados do INCA. Então, quase 100% dos casos são curáveis, especialmente quando são detectados, são diagnosticados no início, né, precocemente. E a gente para ver que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo também. E se o tumor é ou não é invasivo, é um dos fatores que determinam o seu diagnóstico, bem como o seu tipo realmente histológico durante a avaliação, né, que é feita, e sua extensão também. Então, nós vamos ter como fatores de risco histórico familiar, menstruação precoce, reposição hormonal, lesões de risco, ausência de gravidez, obesidade, tumor de mama anterior e principalmente aquelas que oferecem mais risco são as mulheres, né, a partir de 50 anos de idade e que têm realmente uma propensão a esta doença, tá? Os sintomas realmente eles podem variar, né? A gente para ver que no início eles não vão apresentar nenhum sintomas, por isso realmente que é difícil a detecção precoce e por isso que é necessário que esteja fazendo realmente prevenção constante, certo? Então, desde autoexame em casa, bem como realmente procurar os serviços de saúde para estar fazendo as ultrassons, tá pedindo aqui uma avaliação realmente profissional para fazer esse exame, né? E o que pode ser realmente muito encontrado nesse tipo de câncer, enquanto sintomas, é justamente uma alteração no formato dos mamilos, né? Secreção saindo, certo? Principalmente uma secreção escura saindo, a pele enrugada, né? Parecendo realmente com aquele aspecto da casca de laranja. E lembrando que em estágios mais avançados desse tipo de câncer, pode realmente abrir uma lesão, abrir uma ferida na mama da paciente, certo? Diagnóstico, além da mamografia, nós temos ressonância magnética, ecografia e outros exames realmente que podem ser feitos para identificar uma alteração suspeita, né, do câncer de mama. Então, é necessário fazer biópsia do tecido coletado quando realmente tem esses achados, né? E a biópsia realmente vai permitir identificar essas células que são tumorosas, ou se não são, certo? O tratamento ele vai depender realmente do estágio em que a doença tiver, mas basicamente ele é constituído por radioterapia, quimioterapia, né, endocrinoterapia e também a imunoterapia com anticorpos também, certo? Lembrando que pode ser feita também cirurgia, removendo a mama integral ou então realmente parcialmente a mama, certo? É outro método realmente de tratamento para esse tipo de câncer. Então, assim, outra coisa que a gente vê muito é que hoje realmente tem o Intrabeam, tá? Que ele é administrado realmente em uma dose única de radiação e vai consistir realmente na radioterapia intraoperatória, certo? Ou seja, esse procedimento consegue diminuir os efeitos colaterais associados realmente com o método convencional realmente da radioterapia,
certo? E a prevenção, né? A gente sabe que a prevenção não é totalmente possível devido aos vários fatores de riscos e fatores predisponibilizantes realmente desse tipo de câncer. Então, a gente acredita que a alimentação saudável, realização de atividade física, consegue realmente diminuir, reduzir, né? O risco das mulheres desenvolver esse tipo de câncer. Então, a gente sabe que ainda mais deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas, de tabaco, realmente, né? E a gente para ver também que a amamentação é um fator também de prevenção, tá? Para o câncer de mama.